Fala galera, sejam muito bem-vindos. Hoje, em um ambiente diferente dos outros vídeos, eu vim para o meu QG para falar com vocês de um tema muito polêmico, que é o conflito pelo uso de água. Você sabe o que é isso? E especificamente você de Minas Gerais, você sabe como que funciona a regularização dos usos em áreas de conflito? Então fica no vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, vamos lá. Então, o que é conflito por uso de água, né? Conceitualmente, o conflito por uso de água é quando existem opiniões diferentes ou vontades diferentes que imputem em uma dificuldade de acessar a água ou utilizar a água. Então, sabendo dessa informação, a gente começa já a visualizar que, resumidamente, conflito de uso de água é quando mais pessoas têm o intuito de usar aquela água e a água muitas vezes não é suficiente para todas as finalidades. Então é importante destacar que existem alguns tipos de conflito. O principal conflito, e é o que mais tem se propagado por aí, é quando existe maior vontade de captar água do que água disponível. Muitas vezes isso acontece em uma barragem, muitas vezes pode acontecer em um rio, que a vazão do rio não consegue suportar todos os usos, e aí estabelece que ali está tendo um conflito por uso de água, e aí dá sequência na regularização, como é em Minas Gerais. Cada estado tem um jeito de regularizar, mas esse é um tipo de conflito. Outro conflito acontece muitas vezes em uma barragem, onde a barragem tem várias finalidades, como por exemplo, geração de energia elétrica, piscicultura, captação. E aí, dentro dessa barragem especificamente, acaba que acontece um conflito pelo uso de água, uma vez que a energia elétrica quer gerar energia, ou seja, quer soltar a água. O turismo não quer que solta a água, quer que mantenha a barragem cheia para ter mais turismo. A piscicultura também precisa da barragem cheia. O agronegócio às vezes quer captar e também precisa do nível da barragem mais alto para poder captar. Então aí também estabelece o conflito. E outros conflitos podem acontecer, como por exemplo, de reprodução de peixes. Em uma bacia pode estar querendo se estabelecer, como se aconteceu em 2022, 2023, se construir várias PCHs, né, pequenas centrais hidrelétricas, e isso afetaria diretamente na reprodução de peixes. Qual que era o conflito? Não dá para mensurar o conflito com peixe, mas o conflito que estava estabelecido ali, que foi um exemplo muito conhecido ali no Pantanal, é que instalando as PCHs diminuiria a reprodução de peixes, que diminuiria por consequência o turismo na região do Pantanal, que é altíssimo, movimenta toda uma economia de uma bacia hidrográfica. Então estabeleço esse conflito que parte dos pescadores, do pessoal do turismo, não queria essas PCHs. Então são conflitos dos mais diversos que existem no nosso país e que a gente tem que entender aquilo como conflito e tratar de forma separada para poder tentar resolver, né? Porque realmente ficar só no conflito não dá. Sabendo dos tipos de conflito, sabendo que vários interesses podem ser conflitados, em Minas Gerais o conflito pelo uso de água tem uma legislação que facilita bastante a resolução desse conflito. No início, a gente acabou entendendo que não seria tão fácil, mas que essa metodologia tem se mostrado que realmente coloca o pessoal para conversar. Se ela é melhor, se ela é pior, não dá para a gente falar agora, mas é fato que o conflito pelo uso de água de Minas Gerais ele consegue ter uma didática melhor. Em Minas Gerais, quando estabelece um conflito por uso de água, uma área de conflito, é publicada uma DAC, DAC, que é o Decreto de Área de Conflito. Esse decreto estabelece que naquela região o processo de outorga será único, assim como a portaria de outorga também será única e coletiva. O que significa isso? Que a portaria de outorga ela vai depender de um único estudo apresentado e nesse único estudo, nessa única portaria, estarão presentes todos os usos, todas as pretensões de uso, incluindo barragem, captação direta, para irrigação, para indústria, para o saneamento, todo mundo vai estar ali dentro. Com isso, publicada a DAC, parte para a publicação da portaria provisória. A portaria provisória, ela vem com o intuito de juntar todas as portarias individuais que tem naquele território, naquela microbacia, e publica-se uma outorga provisória. Essa outorga provisória, ela tem validade de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais um. Depois de publicada a portaria provisória, é publicada também a CGL. A CGL é a Comissão Gestora Local. A Comissão Gestora Local ela funciona mais ou menos como um comitê de bacias. Só que é um comitê de bacias instituído para resolver questões envolvendo a outorga coletiva
e ela é composta somente por usuários, somente por aqueles usuários que estão na portaria provisória ou aqueles que pretendem entrar, aqueles que pretendem fazer suas captações. Depois da portaria provisória, depois da CGL, inicia-se um processo de outorga coletivo para se retificar a portaria provisória e renovar ela, porque, como eu falei, ela tem validade de 1 ano, podendo ser renovada por mais uma. Então, os usuários têm que se organizar, contratar uma consultoria para fazer essa retificação da portaria provisória. Ainda, depois da publicação da portaria da CGL, o IGAM veio trabalhando com alguns outros normativos e instruções para guiar o processo. E a instrução 03 diz que é aconselhável que existam 2 consultorias no processo de outorga. Uma consultoria para a elaboração do estudo e outra consultoria para mediação de conflito. Porque, afinal de contas, estamos em uma área de conflito. Vai existir ali um desentendimento entre o vizinho e outro, vai existir uma disputa de fato, e é muito importante a presença de uma consultoria que possa fazer a mediação de conflito e resolver qualquer briga entre um e outro. Não necessariamente na área de conflito tem uma briga entre uma pessoa e outra, mas geralmente é necessário alguém para intermediar algumas resoluções, como por exemplo, você vai ter que captar em dias pares e eu vou ter que captar em dias ímpares. Os dois querem captar todos os dias, só que precisa de ter alguém com argumento técnico, com conhecimento e com maleabilidade para poder conversar e, obviamente, poder explicar todos os pontos e resolver tudo para que esse acordo possa ser feito, né? Afinal de contas, eles não podem começar uma briga eterna. Dentro desse 1 ano da portaria provisória, a CGL foi instituída, contratou-se as consultorias e começou o trabalho. A CGL ela tem um regramento específico dado pela portaria 26 de 2020. Essa portaria ela diz ali quais são os conceitos básicos para uma CGL funcionar. E é muito importante a gente saber que conceitualmente a CGL ela é constituída pelos usuários outorgados, os que já têm outorga, e os outorgáveis, que são os pretensos de uso. Então, dentro da CGL é proibido você ceifar a participação de alguém que quer entrar. E acontece muitas vezes que os usuários outorgados se fecham e falam, não, nós não queremos conversar com ninguém. O pretenso, o usuário não vai poder entrar. Só que isso não pode. Primeiro que a CGL ela tem uma característica, como eu falei, semelhante ao Comitê de Bacias, que é mais ou menos pública. Então você tem que permitir a pessoa a disputar ali, conversar e apresentar seu argumento. E quando isso acontece, né, quando isso acontece que os usuários outorgados querem ceifar a participação dos outorgáveis, aí cabe claramente uma denúncia ao IGAM e uma denúncia até ao Ministério Público. Porque você não pode, constitucionalmente, você não pode impedir uma pessoa de acessar a água. Como já diz na Lei 9433, que é a Lei das Águas Nacional, publicada pelo governo Fernando Henrique Cardoso, a água é um direito de todos, desde que em quantidade e qualidade. Então, o que significa isso? Que a CGL ela vai ter que aceitar a participação dessa pessoa, a não ser que não tenha disponibilidade e não tenha qualidade aquela água, entende? Mas isso tem que ficar devidamente evidenciado e bem registrado para que todos os direitos sejam garantidos. Às vezes, um usuário outorgado, ele se resguarda o direito de não deixar ninguém entrar porque ele está confortável, né? Ele está tranquilo. E muitas vezes ele não se coloca no lugar do outro, daquela pessoa que comprou uma propriedade, sei lá, de 2, 3 milhões, está com o empreendimento parado, sendo que tem um rio passando no fundo da casa dele. Então, realmente é necessário essa análise, dar o direito dele fazer o pleito dele, mesmo que não tenha disponibilidade. Se ele não tiver disponibilidade naquele rio para ele captar, mas ele tem o direito de fazer o processo dele, fazer o protocolo e ter a demanda dele respondida, né? Ele não pode ficar assim, na palavra de alguém que falou, não, você não vai entrar. Entende? É esse ponto que eu gostaria de chegar com vocês. Depois da portaria provisória publicada, depois de tudo isso encaminhado, recebeu os outorgáveis, recebeu a demanda dos outorgados, colocou tudo, cria-se um processo. Esse processo, a consultoria vai elaborar um estudo completinho, com todos os usos, com tudo que quer fazer na portaria de outorga, melhorar dias, melhorar horas,
mudar a metodologia de dia sim, dia não, colocar telemetria, tirar telemetria, tudo isso vai ser acordado dentro de um documento que chama Termo de Alocação de Água. Esse termo de alocação de água, ele vai conter todas essas características da portaria de outorga, quais barragens existem, quais captações diretas, vai fazer o cálculo de disponibilidade seguindo as notas técnicas do IGAM. E aí sim, depois do termo de alocação de água, leva de volta para aprovação na CGL, é a primeira instância de aprovação. Quando o documento chega na CGL, ele precisa ser apresentado pela consultoria. A consultoria vai abrir o documento, vai fazer uma apresentação e mostrar como estão todos os usos projetados. Apresentou todos esses usos, aí o pessoal vai fazer seus questionamentos, alguém vai pedir alteração de alguma coisa, muda aqui, muda ali, titularidade está errada, CNPJ está errado, CPF está errado. Coisas pontuais podem ser mudadas ali na hora. Uma observação muito importante. Esse documento de termo de alocação de água, ele precisa ser encaminhado com antecedência, porque a portaria 26 prevê que a convocação da CGL precisa ser feita com 10 dias de antecedência. E na convocação você encaminha os documentos pertinentes à reunião, para todo mundo poder revisar e, obviamente, ficar uma reunião mais qualitativa, algo mais que rende, mais que funciona melhor. Voltando à aprovação do termo, a consultoria vai apresentar tudo e aí depois disso você vai poder abrir um processo de votação. Depois de todas as dúvidas esclarecidas, temos condição de votar? Entra em votação. Se uma pessoa votar contrário ao termo de alocação de água, aí existe uma peculiaridade. Normalmente, o termo de alocação de água ou ele é aprovado por consenso, onde todo mundo concorda com aquilo, e quando é dissenso. Dissenso é quando o processo existe pelo menos uma manifestação contrária. Se dentro de uma votação de uma CGL que tem 10 pessoas, 5 votaram favoráveis e 5 foram contrários, o presidente, o secretário executivo da CGL, tem o voto de Minerva, né? Um voto a mais. Mas se tiver um voto contrário, 9 votos favoráveis e um voto contrário, esse processo foi aprovado, mas de dissenso. E aí o processo vai também, depois da análise do órgão ambiental, ele volta para a análise do Comitê de Bacias. Se o processo for aprovado com consenso, todo mundo concordando, o que muitas vezes é muito difícil, mas acontece, o pessoal acaba por entrar num acordo, faz um trabalho bem feito, e aí o processo de consenso, ele vai para a decisão do órgão ambiental direto. E aí o órgão ambiental, sem consultar o Comitê de Bacias, já decide e publica a decisão desse processo de outorga. Então, sabendo desses detalhes da CGL, é importante a gente lembrar só de mais um detalhe, que tudo isso que foi feito, ele foi feito pensando que a CGL está vigente, tem um mandato de secretaria executiva vigente, tá tudo dentro do prazo. Mas eu vou colocar algumas situações aqui que acontecem que muitas vezes podem ser questionadas na justiça. Primeiro ponto, mandato da secretaria executiva vencido. Muitas CGLs, elas decidiram por um mandato previamente estipulado na convocação do Comitê de Bacias. Para quem nunca viveu isso, quando da primeira reunião da CGL, a reunião de instituição da CGL, o Comitê de Bacias daquele território convoca para uma reunião, convoca os usuários, faz edital na rádio, manda mensagem no WhatsApp, liga, manda e-mail, busca fazer o contato como der, faz a reunião e institui a Secretaria Executiva com um prazo regimental de mandato. Então, muitas vezes esse mandato tem 2 anos, muitas vezes tem 1 ano. E quando vence esse mandato, muitas pessoas já esqueceram disso, já passou o prazo de mandato. E aí, quando vai fazer uma convocação e que entra em algum aspecto polêmico, que vai fazer alguma decisão, se ninguém vê que o mandato está vencido, acaba que a CGL toma uma decisão que a qualquer momento ela pode ser questionada. Falar, mas como é que você fez uma reunião, tomou uma decisão desse porte, sendo que o mandato seu estava vencido? Volta tudo, aí tem que refazer tudo de novo. Isso é muito importante. Segundo ponto, há impedimento de participação de novos usuários, de novos outorgados. Muitas vezes o pessoal, como eu falei, não deixa que novos usuários entrem e participem. Eu acho que essa é uma agressão constitucional.
Então isso também pode ser questionado juridicamente e até virar um processo de prejuízo, né? Você não permitir a participação de uma pessoa que legitimamente ela deveria participar. A portaria 26 é clara que a CGL ela é constituída por outorgados e outorgáveis. E esse termo mata a pau que você precisa garantir a participação dos outorgáveis. Muitas vezes o outorgável já está até instalado. Então é inteligente que você sim inclua esse cara no processo. Porque mais cedo ou mais tarde você vai precisar mobilizar ele. Porque se você não colocar ele no seu estudo, o seu estudo de outorga vai ser falho. Ele vai estar fracassado. Porque existe um uso no meio da bacia que atrapalha toda a dinâmica do estudo de outorga e você não incluiu ele, né? E por fim, é colocar que as decisões da CGL, elas precisam ser, primeiro, todas em votação, não pode ser uma decisão autocrática de alguém que tomou uma decisão aleatória, tem que ser levado para a CGL, nem que seja utilizando recurso do WhatsApp. O WhatsApp, existe um processo de votação no WhatsApp. Então, se você conseguir abrir ali um processo de votação no grupo da CGL, onde estão somente os usuários ali que realmente estão na CGL, você abre um processo de votação, computa aquilo devidamente, cria uma folha de decisão e o secretário executivo assina, deixando registrado que aquilo foi uma decisão votada. E aí você supera qualquer questionamento jurídico que tem em torno disso. Por fim, eu não posso deixar de falar que é importante, depois disso tudo, de todos esses ritos serem feitos, vocês não perderem de vista o que vai acontecer depois da renovação da portaria. Fez o processo todinho, né? Foi publicada a DAC, fez uma portaria provisória, fez um processo de outorga, tudo foi votado com a Secretaria Executiva vigente, tudo foi certinho feito dentro da CGL, renovou a portaria de outorga. Na renovação vem uma série de condicionantes e a CGL é responsável por cumprir essas condicionantes também. Então é muito importante que a CGL não desista, não esqueça do fundamento da CGL. A CGL, a Comissão Gestora Local, ela veio com o intuito de gerir a outorga coletiva e não só renovar. Gerir inclui renovar, retificar, cumprir condicionante, fiscalizar os seus usuários, gerir o recurso financeiro, tudo isso dentro da CGL. Então, é importante que depois que a portaria for renovada, se atente com as condicionantes. E uma é a mais importante de todas, que é a instalação de telemetria de fluxo residual ao final do trecho. Quem é mais técnico sabe o que é esse termo, mas para quem não é técnico da área, é muito importante que os usuários fiquem de olho nessa condicionante, porque essa condicionante é a que garante a vazão do rio lá depois de todos os usos. Acabou a bacia hidrográfica, todo mundo usou para cima, essa condicionante garante que ali no rio vai ser entregue, por exemplo, 1.000 litros por segundo, que é o mínimo obrigatório previsto em lei para garantir o fluxo normal do rio, garantir a vida, garantir a biodiversidade e tudo mais, né? Então, além de garantir a biodiversidade, é importante dizer que o fluxo residual do rio é importante para garantir outros usos mais ajusante, porque depois da sua bacia hidrográfica ainda tem outra bacia hidrográfica, que também depende dessa água que está sendo gerada a montante. Então é um ciclo, se você deixar de cumprir para cá, lá embaixo vai faltar. Bom, é isso, eu trouxe para vocês algumas argumentações, muito bom falar de conflito, é uma área que eu gosto muito, eu tenho trabalhado muito com isso aqui ultimamente, e eu espero poder ter ajudado vocês. Deixa aqui no comentário o que vocês acharam do vídeo, o que você tem de pergunta e manda esse vídeo para os seus colegas, para os seus amigos, para que eles possam também entender como regularizar o seu uso e, obviamente, se precisarem de alguma coisa, estou à disposição de vocês, beleza? Um forte abraço e até mais!